Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. E hoje mais uma vez eu trago o quadro Resenha Cultura Metal, do qual a gente tem o hábito de fazer uma resenha de alguma obra importante do rock e do metal. E hoje é com muito orgulho que o Cultura Metal vai lhe apresentar uma obra fantástica da banda Dark Avenger de Brasília. Que obra seria essa? Tales of Avalon: The Lament, que é esta aqui, ó. E essa obra, Tales of Avalon: The Laments, é a continuação de um primeiro álbum lançado pelo Dark Avenger, chamado Tales of Avalon: The Terror, que seria este aqui. E nesses dois álbuns, a banda Dark Avenger conta a história do reinado de Avalon e as suas várias intempéries. Então, nestes dois álbuns, trata-se de uma única história, parte 1, parte 2. E nessa parte 2, que é o foco do Resenha Cultura Metal, a gente vê muito nítido a preocupação lírica da banda em acentuar os sentimentos que permeavam os personagens. O Dark Avenger tem obras fantásticas, mas eu tenho um apreço especial por essa obra aí, que é o The Lament. E antes de mais nada, vale a pena mencionar a questão do registro vocal do saudoso Mário Linhares. Geralmente, as bandas de rock, de metal, elas utilizam uma métrica que é a seguinte: verso, verso, ponte, refrão, verso e verso. E o registro vocal dos vocalistas dentro dessa perspectiva é o seguinte: num gráfico seria dessa forma: verso, verso, ponte, refrão, verso, verso, ponte, refrão. Ou seja, no refrão o vocalista dá uma entonação maior à sua linha vocal. Porém, no Dark Avenger, em específico neste álbum, a gente vê uma diferença muito grande nessa questão, porque o Mário Linhares ele tinha uma característica própria na hora de cantar. Ou seja, nessa métrica, né, de verso, verso, ponte, refrão, do Mário Linhares seria assim: verso, ponte, refrão. Então, ou seja, o gráfico vocal dele é totalmente diferente. E no mesmo verso, ele às vezes utiliza um tom mais grave, depois ele solta para um tom agudo, depois ele volta simplesmente falando o verso, o que na poesia a gente falava que seria ele apenas recita o verso. Então as linhas vocais do Dark Avenger eram sem dúvida nenhuma um registro importantíssimo do histórico do Mário Linhares, o que a gente não vê em outras bandas. Então é muito difícil para você que faz canto, para você que acompanha o Dark Avenger, você nota na obra do Mário Linhares essa dificuldade que um vocalista menos técnico teria na hora de cantar as músicas, porque é muito difícil. No mesmo verso ele coloca um tom mais alto, depois ele diminui, depois ele simplesmente fala, ele recita o verso. Então, cara, isso demonstra a complexidade e a competência vocal que o saudoso Mário Linhares tinha. Então, como sempre, nós vamos fazer o seguinte: eu vou primordialmente falar sobre a formação do Dark Avenger e depois a gente vai fazer aquela análise faixa por faixa dessa grandiosa obra. Então vamos agora à formação do Dark Avenger.
Bem, pessoal, na época o Dark Avenger lançou o Tales of Avalon: The Lament e ele tinha essa formação. O Dark Avenger era formado por Leonel Valdez na guitarra, o saudoso Mário Linhares no vocal, Kyle John na bateria, Jeff Castro na guitarra, Gustavo Magalhães no baixo, e não sei se vai dar para vocês verem aqui, todos os teclados foram feitos por Tito Falati, exceto a faixa Under Evil, que foi tocada por R. Schurman. Essa era a formação do Dark Avenger à época. Valeu! A primeira faixa do Dark Avenger é a faixa From Father to Son. E nessa faixa, logo abrindo os caminhos e os trabalhos, a gente nota um excelente power heavy metal. E eu gostaria de destacar nesta faixa o excelente refrão, bem como o excelente trabalho dos dois guitarristas, o Leonel Valdez e o Jeff Castro, sobretudo na timbragem das guitarras, que está uma coisa excepcional. É uma excelente faixa de abertura, que já traz todo o conteúdo épico que nós iremos escutar ao longo do álbum. Então vamos ouvir um pedaço da primeira faixa do álbum, From Father to Son. Valeu! A segunda faixa do álbum é chamada de Doomsday Night, e nesta faixa a gente nota que a banda investiu numa sonoridade muito speed. A música é tocada de uma forma muito rápida, sendo um perfeito power speed metal. Bem bacana, bem rápida, bem agressiva. O batera faz linhas de bateria muito bem feitas, muito bem equalizadas, e mais uma vez destacando a sonoridade e a vocalização desempenhada pelo Mário Linhares. É um ótimo power speed metal. Confiram. A seguir, a gente tem a música The Night on the Hill. E essa música, na minha humilde concepção, é um dos destaques do álbum. Porque na minha audição, eu percebi claramente que aqui nós temos os melhores riffs de guitarra de todo o álbum. Então é fantástico o trabalho de guitarra dos dois guitarristas, o Dark Avenger nessa faixa. Além disso, nota-se claramente que essa faixa tem uma vertente mais progressiva, e eu destaco os teclados de forma discreta, mas essenciais para a composição e para a estrutura da música. É uma música fantástica, é inclusive uma das que eu mais gosto do álbum, sem falar no excelente refrão desempenhado pela banda. Enfim, uma música soberba. Vamos escutar um pouquinho dessa faixa. Bem, agora nós temos a faixa Broken Vows, e essa faixa é um dos outros destaques que eu recomendo ao oitivo, porque essa faixa é simplesmente sublime. Como a faixa ela tem um andamento mais lento, mais cadenciado, abre espaço para que o Mário Linhares desempenhe uma verve interpretativa da música muito vibrante e muito envolvente. Além disso, eu tenho que destacar a linha de bateria do Kyle John. Muitos bateristas têm a falsa impressão de que você tocar bem bateria é simplesmente você tocar a velocidade da luz, usando bumbo duplo, etc. Quando, na verdade, bateria é condução e precisão. E nesses dois terrenos, o Kyle John desempenhou um trabalho excepcional nessa faixa.
A faixa é uma faixa mais arrastada, mais cadenciada, mais climática e serve para que o Kyle John toque uma linha de bateria excepcional com viradas muito precisas. Também devo destacar a qualidade do produtor Tito Falati, que colocou um som de bateria muito bem feito, muito bem equalizado. É um dos grandes destaques do álbum também, essa faixa Broken Vows, e que inclusive foi objeto de um vídeo oficial da banda Dark Avenger. Vamos ver um pouquinho desse vídeo oficial da música Broken Vows. Agora temos a faixa Stronger Than Death, e essa faixa é excepcional também, com um destaque para a linha de vocal desempenhada pelo Mário Linhares, extremamente melódica. A música nada mais é do que um verdadeiro prog metal, e que remete aos melhores momentos de bandas icônicas do estilo, tais como Evergrey e Ivory Tower. É uma excelente faixa, um excelente trabalho de toda a banda, muito coesa por sinal. Enfim, uma faixa excepcional e maravilhosa. Vamos ouvir então a faixa Stronger Than Death. Sorrow, you must build a safe way to cross the... A música Can You Feel It é uma das músicas mais belas, não só do Dark Avenger, como do metal nacional. É uma música extremamente emotiva, que começa com um dedilhado sendo acompanhado somente pelo Mário Linhares no vocal e o dedilhado com os dois guitarristas, que deixa uma emotividade enorme ao ouvir a voz do Mário Linhares. Na segunda parte da música, há a inclusão de um coro de vozes infantis, o que torna a música mais vibrante e emocionante. Enfim, é uma música não para o cérebro, mas para o coração, porque é uma música realmente muito emocionante. Inclusive, vale destacar que para a oitiva deste álbum, eu recomendo que você ouça com atenção, com fone de ouvido, para que você possa ter uma verdadeira imersão no universo do Dark Avenger. E essa música, eu simplesmente tenho que falar o quê? Belíssima. Can you feel that mother's pain? Can you see? A próxima faixa, Other Evil, é uma faixa que traduz um metal progressivo extremamente complexo. Na faixa nós temos momentos de peso e momentos climáticos. Os teclados aqui utilizados remetem à sonoridade da música oriental, utilizando aquelas escalas orientais. A música é extremamente complexa e, se você prestar bem atenção, deve-se ouvir uma, duas, três vezes, porque são tantos detalhes técnicos na música que você fica até mesmo perdido. Mas ao findar da música, nota-se uma obra-prima. Uma outra coisa que eu devo salientar para vocês é a linha vocal utilizada pelo Mário Linhares. Como eu já disse nesse vídeo anteriormente, as linhas que ele utiliza são extremamente complexas. E aqui você tem tom alto, tom baixo, alguns momentos em que ele recita o verso, transformando numa verdadeira colcha de retalhos. O que, se fosse no vocal de um outro vocalista qualquer, soaria de extrema incompetência, porém com o Mário Linhares se torna tudo bem coeso, bem formado, apesar da complexidade da música e das linhas melódicas vocais que ele utilizou. Em suma, é uma excelente faixa desse álbum também. Vamos ouvi-la. A faixa Sycorax Scream, na verdade, trata-se de um power speed metal tocado com muita vontade, com muita velocidade. Porém, mesmo que essa faixa apresente uma complexidade musical grande, não foi uma faixa que me tocou e que
fez com que eu chamasse grande atenção por toda a oitiva desta faixa. Tá aí, é uma faixa normal, tranquila, mas que eu acho que está muito aquém das demais faixas do álbum. Vamos ouvi-la. Na faixa Dead Yet Alive, ela começa de forma grandiosa, com grandes e épicos linhas de teclado. Depois nós temos a presença da cantora convidada Clarissa Moraes, que muito abrilhantou esta canção. Ela começa bem devagar, bem calma e tem uma crescente no seu desenrolar. É uma excelente faixa, destacando também a ótima interatividade entre os dois guitarristas que fizeram um trabalho fenomenal. É uma outra grande faixa do álbum, That's Yet Alive. Vamos ouvi-la. Bem, agora nós temos a faixa And So Beat It. Cara, e o que eu posso falar de uma faixa como And So Beat It? Simplesmente espetacular. Aqui nós temos única e exclusivamente Mário Linhares e o piano, ou teclado como queiram. Mas é uma faixa excepcional, de uma emotividade muito forte, e aquela música que bate direto no coração. Realmente você fica emocionado em escutar o Mário Linhares cantando com o acompanhamento do piano. O que eu devo destacar é a impostação de voz do Mário Linhares nessa faixa, que a gente vê a beleza do tom grave que ele tinha na sua voz, cara. E é uma música extremamente bela, emotiva, fantástica e excepcional. Eu acho que tá bom, né? Excepcional, gente. É isso aí, vamos ouvi-la. Inside me, slowly. Bem, e fechando essa obra do Dark Avenger, a gente tem a faixa The Thousand Ones, uma faixa muito complexa e pesada e que fecha essa obra-prima de forma magistral. Vamos escutar então a faixa The Thousand Ones. Bom, pessoal, só fechando alguns detalhes técnicos dessa obra do Dark Avenger, este álbum ele foi gravado entre julho e setembro do ano de 2011 no Rawson Studios, em Brasília. E ele foi mixado no World Wire Studios, em Nashville, nos Estados Unidos. Na minha humilde concepção, este álbum do Dark Avenger é uma verdadeira obra-prima e que você deve escutar. Outro detalhe que eu sempre fico repetindo aqui é que este álbum deve ser ouvido com fones de ouvido para que você tenha uma maior imersão neste universo do Dark Avenger. Eu espero de coração que você tenha agradado e gostado desta resenha que eu fiz e continue acompanhando o canal. Em breve você vai ter muitas novidades aqui. Este é um canal de metal para fãs de metal. Valeu!